Oi, tudo bem, galera? Oi. Fala todo mundo. Galera, hoje eu vim fazer um vídeo rebaixado do Elite Brasil. A nova geração. Nossa, nova geração, né? Aí, ó, jogar. Galera, sabe um carro que eu pego muito? SUV. Esse aqui, ó. SUV eu pego muito esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Eu gosto muito dele. O picape eu pego muito a... Cadê? A Maroc. Prêmio eu pego muito o Porsche, o Camaro, o Audi e o i8. O sedã eu pego, não pego muito Chevette, eu pego o Jetta e o Toyota Corolla. Eu chamo de bunda quadrada. Eu pego esses carros aqui, ó. Pego mais o Palinho, o meu Golzinho. Eu pego esse aqui que eu esqueci o nome. Eu vou ter que mudar a cor dele. Vou ter que mudar a cor desse também. O meu Fusquinha é só mudar a cor também. Agora eu já coloquei a que eu gosto. Meu Golf é que meu amigo veio aqui jogando. Que já saiu o vídeo do canal. Aí nós começou a brincar de jogar, né? E ele preparou esse carro, ficou mal feio, né? Aí tem esse aqui que é o meu favorito, né? Aí tem o Celta. Tem o meu Golzinho. Tem o Fox. Tem o Uno, normal, o Uno, esse Uno aqui e o Uno da firma. O meu Gol, o Gol, socado no chão, tem somzão, tem minha Paraty. Mas eu vou pegar de começo, deixa eu ver que carro. Vou pegar, galera, eu fiz o Porsche do Renato, ex-Porsche, né? E agora a nossa grande querida i8. Esquece de catacomba estourado. Todo mundo que joga rebaixado, gente, um salve. Noite é branca, noite tem som. Vou mostrar pra tudo. Vou abrir, eu vou lá. Vou pegar a carretinha, como ela tem gato, eu vou levar pra lá. Aí vou pegar pegar a L200, né, camuflada, que é do Renato. E o Porsche. Eu vou abrir os carros. Ah, não, eu vou pegar a Land Rover igual da mãe do Renato, só que eu vou ter que pintar ela pra ficar mais top. A cartinha, cheguei, né? Eu vou estacionar ela de ré aqui e vou rebaixar ela. Aí não fica pegando nos carros. Ai, i8 ajuda, né? Pra manobrar aqui é um saco. Quem já tentou manobrar aqui, é um saco. Isso aqui eu já manobrei. Eu sou manobrista. Aí eu venho, deixo a i8 assim, ó. Desligo ela para não gastar gasolina, eu deixo assim. Aí eu abro a porta, não dei nenhum spoiler que tem. Essa tem som de trás, essa aqui eu dei um spoiler no começo. Aí eu venho, eu termino de rebaixar ela, que aí só uso uma roda no chão que eu gosto. E aqui, ó, cadê? No botãozinho tava aparecendo. Vocês viram que tava aparecendo uma carretinha? Aqui, ó. Aí aqui, ó, cliquei as 100 rodas no chão. Eu venho, abro, pegar. Que carro que eu tô? A i8. Tô com a i8, eu vou pegar o Porsche, né? Não, eu tenho que pegar o Land Rover da irmã do Renato. Calma aí, deixa eu arrumar um negócio. Galera, eu voltei, configurei o negócio. Tipo, pra mim demorou, 10 minutos. Pra vocês, demorou nada. Ó, eu ia fazer milionário, tá? Mas se fosse pra pegar 4, eu ia pegar Jetta, que é do Gui, o Porsche, que era do Renato, o i8, que era do Renato.
carro se eu pegar só o i8 que tá ali já. Pegar só o i8, não pegar o Porsche e pegar o Jetta. Pode ser? Acho que é melhor assim, né? Ah, que o Porsche já foi embora. Então vai ser assim, eu vou comprar, né? Eu não sei se eu vou puxando com o i8, acho que eu vou puxando com o i8 e vou pôr a Land na carroceria. Acabaram da minha Land, segura, deixa eu te mostrar. Meu Camaro era turbo. É turbo até agora, né? Na verdade. Tirar a luz de baixo, né? Não pra entrar isso aqui. Aí depois eu vou abrir, fazer um tour pelos carros. Nossa, é difícil subir. Eu não acho que pus a Land na carroceria. Nossa, a Land já deu um spoiler. Levar isso aqui é lá na casa que eu gosto de ficar. Que é tipo a casa do lago pra mim. Abaixar os... Ah, já disse fora por dentro. Aí tem som por dentro. Não buzinei, não sei porquê. Olha, nem parece que tem carro atrás, né? Mas na verdade tem, né? A Land Rover Evoque. Nossa, ela comprou uma Land. Gente, hoje meu jogo tá bugado, sabe por quê? Eu sempre gosto de jogar ele, né? Que eu gostei da atualização. Mas a roda desse lado aqui, ó, tava tudo tipo pequenininha. Tipo roda não. Aí, ó, sem uma roda, só tá andando por uma roda atrás. Aqui, ó, na carroceria que tá em cima. Que a roda do meu Porsche é igual a da Land. Vou passar devagar. Que eu dei uma rebaixadinha no i8. Aqui sempre pega a roda da frente. Primeiro e depois acelero. Não é mod, ó, a cidade tá uma. Eu sempre entro por aqui. Esse é o caminho. Tá 60 por hora. Nossa, peguei uma rua buraquinha, não tem? Porque o jogo ficou tudo tremendo. 68 já foi vermelha. Já foi azul claro. E já foi azul igual da Land Rover. E já foi... E é branca agora. Virar da seta, né? Cadê? Aí eu não sei se eu vou deixar i8 lá e tirar a Land da carroceria e ir com a Land. Vai cair 8. Peruano, tá chorando. Você vai ser bela, me chamando de bebê. Vai doer, vai doer. É que vocês não viram o som atrás da 68. Vocês não viram atrás da Land. Não pode manobrar essa cartinha aqui. Acho que eu vou deixar aqui, ligar o alerta, né? Agora não deu spoiler na porta. Quem pulou o vidro, quem não viu, não viu. Quem viu, quem viu. Dei spoiler também ali já. Descer. Acho que eu não joguei isso mesmo. Eu já abri o portãozinho, calma aí. Ele veio pra ficar, Pronto. Vou parar ele lá na garagem. Tem duas garagens, né? 2 portões. Aqui tem... eu nem sei quantos portões, não sei se vocês contam. Não sei quem é. Comenta aí. Se o chat... Não sei se o chat tá ligado, né? Mas deixa seu joinha. Se inscreva no canal pra ficar legal.
CB Games, a placa é SBY125. Eu só vou dar coraçãozinho. Quem lembra das placas, comenta aí. Deixa eu aqui. Dei spoiler da porta, só dei um pouquinho da longe. Deixar o portão fechado. Eu vou sair lá pra rua pra pegar a I8 e pum. Se eu abastecer a I8, eu acho que não dá, hein? O que tem ali na I8? Pronto. Então abre as portas. Galera, eu faço que é vídeo de moto, de caminhão. Dá pra fazer uns vídeos mó top de caminhão, de moto, Elite Matos Vlog. Mano, eu quero ver, eu só nesse vídeo ainda. Eu quero ver se mudou alguma coisa lá do outro, né? Da moto. Alguém que joga, alguém pode me mandar no chat, né? Não sei se o chat está bloqueado ou não tá. Nossa, lombada de gramento. Custa ali pra abastecer o carro. Custar aqui pra abastecer a minha I8. Galera, acho que eu vou pôr um cinzão, hein? Opa, por que eu pus 000? Calma aí, que deu ruim, calma aí. Que depois eu vou trazer os carros pra troca de óleo e lavar jato. Lavar. E pena que não dá, né? Se desse, eu ficaria muito feliz. Também já tá bom demais essa atualização, né? Que tem que baixar um mod, aí era uma trampa. Você tá ligado ainda, esqueci de ligar e desliguei o carro. Esperei abastecer. Vê que tá bonita, fala. Igualzinho do ano. Só não lembro se as horas aperta. Eu acho que o vídeo dele é ontem. Esqueci, eu esqueço, faço as coisas. Vamos ver quanto que deu. Encheu o tanque, pelo menos. Agora eu vou pegar, né? Eu peguei a Land. Deixa a Land é vermelha, só que eu esqueci de pintar. Vou pegar o Jetta, né? Vou pegar o Jetta do Gui. Pena que não tem um faro de carro, senão eu pegaria. Tem o Fusca, né? Que dá pra fazer do Fusca da Dani. Mas eu quero pegar o Jetta. Vamos deixar aqui, né? Estacionar. Tem o Jetta pra cá, pra ela encaixar. Toma, uma orelha. Vamos passar aqui, ó. Sem pegar na calçada, hein? Vou deixar. Deixa eu ver se voltou. Acho que voltou, né? Minha mãe brigou comigo. Queria tomar banho, esqueci. Eu tenho que tomar ainda, não tomei. Tô terminando de gravar o vídeo pra vocês. Imagina se atualiza e ficar uma loja de moto também pra comprar, tipo. Mano, ia ficar muito feliz. Já tô nem aí. Vamos logo. Vamos lá pro jogo de moto logo, vai. Senhor não é melhor do meu pai. Vamos lá pro de moto pra ver se... se não mudar eu vou voltar pra isso. Tô nem aí. Isso de moto. Acho que o de moto não mudou nada. Deixa eu ver se o de moto mudou alguma coisa. Não, o de moto não mudou nada. Ele era passar a loja, mas não mudou nada. Vou jogar Among Us com você, vai. Com vocês. Calma aí, Chuju. Vou jogar Among Us com vocês. Eu já sempre de três que eu sempre caio de impostor, mas eu nunca
que eu sempre sou pegado por alguém. Não sabe como é meu nome, amigos? Não sou eu, nossa, pá. Deixa eu dizer aqui, ó. Julião 23. Não foi. Ah, mas eu tenho uma raiva quando a pessoa não é que não vai, mas que não tá, não entra. Lele, bora, Lê. Não sou eu, porque eu não quero. Agora essa cor azul, depois isso aqui, ó. Calma aí. Pronto, deu tempo. Vamos ver se eu caio de impostor. Não sou coach. Ah, 2 impostores, 5 para 3, esqueci de pôr 3 eu joguei. Mas essa task que eu não consigo fazer. Ui, meteoro do caramba. Ah, mas a parte já fui morto, velho. Não consegui terminar minha task. Toma, consegui. Agora eu tenho que ir na administração, fazer a do Carlos. Já ganharam. Era o preto, monstro e Sporting. Fui o primeiro a morrer, não gostei dessa sala, que eu não caí de impostor. Bugou. Morgana. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, sei. Eu, sabe? Por favor, 6xx Among Us. É assim o impostor fala só eu aí o impostor é o caçador, não entendi. Começou a partida. Ah, mano, não cai de impostor nesse jogo, velho. Já que eu já sei que eu sou o primeiro a morrer. Pão de queijo, pão. Não do querer pão. Quem vai querer um pão pra comer no meio da partida? E quando eu pego a cor branca, eu gosto de passar touquinha, que é chavosa. Aqui é chavosa essa touquinha, fi. Brim Alexa. KKKK. Vai logo, calma aí que tá começando a partida, meu irmão. Meu irmão, vai começar a partida. Tem... Ah, mano, começa aí logo, velho. Senão aí vai perder mais um, quer ver? Não sou eu, mano, não sou eu, não sou eu. Impostor. Ah, vai ser fácil pegar esse impostor. Eu só vou andar com o Rosa. Eu vou andar com o Rosa porque eu tô desconfiado dele. Mano, vamos ver se ele vai demorar aqui. Eu quero andar com o Tu Rosa. Pronto, consegui fazer a task de primeira. Ixi, eu acho que quando eu vou voltar no Rosa, hein? Porque ele tá meio desconfiado. Ele não veio. Em fazer essa task que eu gosto de fazer aquela ali. Pronto, já foi. Já arrumaram aqui também. Nossa, agora tem um monte de teste. Eu vou lá no meio de B fazer. Ah, não, eu só vou fazer. Deixa eu ver se tem alguém no meio de B. Só pra eu provar minha inocência. Pronto. Pra eu conseguir provar minha inocência quando alguém for comigo. Opa. Quem era o impostor? Sempre que era. Ah, não clica não, Não vou voltar nessa sala chata do caramba. Eu escolhi palavrão por quê? Eu já sei que hoje eu não vou cair de impostor, sabe porque eu tô fazendo vídeo. Ah, não sou eu, impostor. E Ruth. Ixi, ainda bem que eu estou de branco, né? Chapéu pirata, mano. Vou deixar essa aqui nervoso. Danilo Crespo. Eu não assisto Danilo Crespo. Quem assiste é burro, porque ele já tá mais vídeo bosta. Renato faz vídeo legal. Irmãos Batins também faz vídeo legal. Irmãos Leal. Mano, vamos ver. Faz de por favor. Eu não tô dando sorte hoje. Não sou eu, corre, vou fazer a task Capidex. Porque eu tô com medo, vamos lá, vamos. Vem. Quem quer vir comigo? Pra ver.
Pra ver o que vai acontecer. Ixi, tô com medo do rosa, hein? Mano, se ele for pra área e não tiver, já vou desconfiar com ele. Download. Navegação. Vai logo. Pronto. Terminou. Complete. Eu já tenho que sair correndo. Eu sempre falo isso aqui, ó. Quem? Eu falei quem, cara? Certeza? Eu rolo. Achei um corpo. Onde? Ixi, esse cara demorou muito, hein? Acho que eu vou falar. Ah, esquipa. Skip, eu vou esquipar. Ninguém perto. Skip. Ah, skip eu falo. Eu já falei. Cadê a skip? Ah, vou skipando. Agora eu vi. Eu não sei quem foi, mas eu vou botar no azul, porque sabe, porque tava perto do vermelho. Ixi, azul, ixi. É que eu tô lendo pra que nem vi a Sakura. Como quem é Sakura? Deixa eu ver se... Por quê? Itachi, por quê? Já vou voltar aqui, né? Eu vou voltar no esquipar. Nossa, voltar em mim ainda. Bota, caramba. Acho que é pouca gente votou em mim. Não, mas tinha aparecido o skip. Ainda bem que todo mundo skipou. Noja, que skip. Três impostores e mais. Vou fazer isso aqui. Miss Tablet rápido. Biri. Nossa, que burro. Mano. Não, mentira. Eu tava confiando nesse cara, velho. Quando eu encontrar no meu algum corpo, eu vou sair dessa parte fechada. Vem, Rosa, vem. Você vai achar. Nossa. Vem, Rosa. Rosa tá levando... Ah, não. Eu sei que o corpo tava no X1. Não sou eu. Eu só vou pegar a cor vermelha antes que alguém pegue. Ah, não consigo pegar a cor vermelha, então bora pegar a cor laranja. Caramba, velho. Não cai de impostor. Só caí de impostor, agora não tô caindo nem de tripulante. Tripulante na Sky, né? Beber água. Já falei com o negócio lá. Luiz. Ah, mano, ninguém deixa. Sabe por que será que meu nome é só A901? Dog cut. Festival. Não tô olhando, é sério, não tô olhando. Eu só não caí de impostor. Ai, Lipão. Quem assiste Lipão? Assiste Escape Game. Ah, mano, eu vou ter que fazer a administração. Todo mundo veio pra... Ixi. The Body Report. Skip. Vai, skipa já. Skipa. Uou. Hurry. Ok. Eu não tenho quem foi. Quem foi? Purple. Ixi, eu já esquipei. Na próxima volta no Purple. Que?
Galera, voltei. Já acabar a partida. Agora bora jogar caminhão. Bora pro caminhão. Desce do cavalo pra curtir, não para não. Bora pro caminhão. Eu vou pro meu caminhão. A botar na roça. Cuidado que a rocinha hoje pega. Eu vou botar meu carro. Sempre faço a mesma linha. Hoje vai ser a última. Sempre faço a mesma linha que eu faço. São Paulo para Santos, agora São Paulo para Santos. De Santos para São Paulo. De São Paulo para Rio de Janeiro. Agora eu vou precisar de Paraná, Curitiba. De truck. Mas eu vou fazer só a missãozinha antes de jogar fácil. Pra não morrer. Opa, foi que eu fiz errado. Ah, mano, que bichinho chato. Muito facinho, né, galera? Eu sei que é fácil. Ô, minha boiadeira, o que tu quer de mim? Eu só tô com, acho que, poucos milhões. Esse caminhão que eu comprei, esse caminhão a 313. Nossa, mano, me arrependi de ter comprado. Ou eu ia comprar o furgão, que é aqueles caminhão da Golzão. Top. Que eu escolho a carga, que é o outro com a carga lá no ar. Você tá doido. Igual o Scorpion Game. Gás a braba. Bora pegar uma carga. Eu quero viajar longe, fi. Eu não sei se era pra fazer tudo nesse vídeo, porque meu pai tá estudando na aula dele, né? Ai, minha mão tá coçando. Como? Só vindo no retrovisor, sabe ver? Igual o farol mais alto. Dá uma pegadinha ali. Um pouquinho pega mesmo, né? Igual o Lipão Gamer fala. Um pouquinho pega mesmo. Véi. Apareceu o mercado de frete. Salvador, vidros. Filho de freio. José, dois virão. Resolves eletrônicos. Lonas de freio. Vamos ver. Tá pegando. Ah, mano, eu falei que eu queria fazer uma carga longe. Será que parece ser legal? Já não. Ai, caramba. Cadê? Só freio de mão. Celeiro. No automático é bom. Tá, agora só. A carga é essa de boiadeira. Oxa, que bug. Ah, não vai atender. Opa, cadê? Agora tá lixo. Nossa, a visão é melhor. Azul, a Scania braba. Ai, freia, senão ela vai lá atrás. Não dá pra deixar. Tem como deixar ela no ar, né? Que é como eu ando. Pode dar, é caminhão da bexiga. Quase aspa na frente. Um pouquinho pega a mão. Não gosto de rodovia.
Ai, por que apareceu dois faróis, mano? Fiquei com medo. Tá vindo nenhum carro. Eu quero pegar pra cá, que é o meu, hein? E São José do Ribeirão Preto. São José do Ribeirão Preto, eu tenho que ir. Tem lá pro São José do Ribeirão Preto, filho. Respeita a Lândia. Agora, Cidade nas rodovias de São Paulo. Em São Paulo, jogar pra essa faixa. 3 horas da manhã, pior horário da vida. Ai, que susto. Quê? Que susto que você me deu. Acelera, acelera, busão. Um motorista pode correr, que eu não tenho medo de morrer. Tchau, busão. Ih, não consigo mexer em nada. É polícia, não? Ficou vermelho, vermelho, vermelho. Tô 90 por hora, devagarzinho. A cabra de asa, as quebras. Ai, capotou caminhão. Ai, capotou caminhão. Não, caminhão, não, capotou. Vou, caminhão. Por isso que eu gosto de tu, caminhão. Esse caminhão é brabo. Já capotou umas 5 vezes. Início da série de alguma cafezal. Subida, nem pra ser descida. Agora tem que subir, né? Daqui eu fui desci, né? Em São Paulo. Uma subidinha fraca. Pronto, já joguei pra cá. Que a pista quem gosta de andar. Nossa senhora. Que curva é essa, meu Deus do céu? Que curva é essa, meu Deus do céu? Deixa eu ver se tá longe, tá? Vou curvar pra lá. Ainda bem que não tem nada aqui, que não dá pra dar aquela moída. Peguei a cenzão. Não. Não, tá gravando. Ai, chamar. Ah, não pode buzinar, né? Nós buzinar antes. Tem radar aqui dentro pra comprovar que eu não buzinei. Eu vou pra essa faixa aqui. Então, ixi, vou já pra lá de novo. O busão vai devagar pra bexiga. Não só estou aqui no freio. Ah, mano, o busão não sai da minha aba. Eu tenho que ir pra lá, filho, pra eu conseguir pegar uma faixa livre. Vou dar uma esticada então. E os busão, porque os busão tá andando. Agora tu vai ver, busão. Joga pra cá pra tu ver. Toma, rapidão. Nos túneis. E parece que não está na subida ainda. Não apareceu fim até. Acho que é ali, fim de alguma coisa. São José do Ribeirão Preto. Rio Preto. O final da Serra de Capezal. Isso que eu não sei, que nome estranho. Ixi, polícia rodoviária. Ixi, não sei. Acaba a luz. Meu Deus, que susto. Ixi, meu Deus, acaba a luz. Deu ruim, acabou a luz. Acaba a luz, eu só... tomara que só até... 25. Ixi, acabou a luz, até meu jogo travou. Ah, não.
Tá bom, calma aí. Calma aí, deixa eu só pausar a gravação do vídeo aqui.